E aí, galerinha, vamos lá? Nós tivemos aulas sobre digestão, sobre respiração e sobre circulação. O nosso assunto desta aula é excreção. Você está vendo ali o nosso sistema excretor funcionando. Os rins, os ureteres, a bexiga, a uretra são os órgãos que pertencem ao nosso aparelho urinário ou que nós chamamos de sistema excretor, para manter a nossa homeostase. O que significa homeostase? Significa equilíbrio, estabilidade, certo? Então, quando nós urinamos, nós estamos eliminando algo que foi filtrado da nossa corrente sanguínea. Nós estamos eliminando o excesso de água, o excesso de sais minerais, e nós estamos eliminando aquelas substâncias que nós chamamos de excretas nitrogenadas, que são substâncias que se tornaram tóxicas para as nossas células. A amônia, lembrando que a amônia, quem é campeão em eliminação de amônia são os girinos de anfíbios e os peixes ósseos. A ureia é menos tóxica que a amônia, também não precisa de tanta água para ser eliminada, que é a principal excreta dos peixes cartilaginosos, dos anfíbios adultos e, dos mamíferos, e o ácido úrico, que vira um pozinho, né? O ácido úrico, ele é insolúvel em água, é a principal excreta das aves e répteis, ok? Então vamos ver o seguinte, pessoal. A excreção é essencial para a sobrevivência de qualquer espécie. Se nós não eliminarmos as excretas, é como se nós estivéssemos nos envenenando, certo? Então vamos entender como é que funciona o nosso sistema excretor. Olha aqui, pessoal. Tudo que cai na corrente sanguínea e que está em excesso deve ser eliminado através da urina, para nós termos a nossa homeostase. Então nós estamos eliminando excesso de água, excesso de sais minerais, nós estamos eliminando ureia, ácido úrico, amônia. Se tomarmos muitas vitaminas hidrossolúveis, elas serão eliminadas através da nossa urina. Hormônio em excesso é eliminado, aquele teste de gravidez, o HCG, pode ser feito pelo teste da urina, certo? Se fizer uso de droga, aparece ali, excesso de antibióticos, etc. e tal, já que é sangue filtrado, né? Então eu queria que vocês entendessem o seguinte: se nós falarmos nos peixes de água doce, os peixes de água doce, eles são peixes que através do seu revestimento, do seu tegumento, entra muita água no seu corpo. Então eles urinam o dia inteiro, certo? Por quê? Porque por osmose entra água, ou arrebentam suas células, ou ele urina o dia inteiro, certo, gente? Então eles têm grande quantidade de água na urina. Já os peixes de água salgada, eles são peixes que perdem água para o oceano, e uma forma de compensação é beber água salgada. Essa água salgada cai na sua corrente sanguínea, o excesso de sais é eliminado pelas suas brânquias, eles praticamente não urinam. Esse é o mecanismo de equilíbrio, né? Mas vamos ver aqui o humano agora, depois dessa, digamos, curiosidade. Olha aqui, gente, ó. Nós temos aqui um desenho mostrando o esquema do aparelho urinário ou sistema excretor humano. Você está vendo os dois rins, que são aqueles órgãos que têm a forma de feijões gigantes. Acima deles a glândula suprarrenal, também chamada de glândula adrenal. Você está vendo os dois ureteres, por onde desce a urina, aproximadamente 1 ml de urina por minuto, para ficar armazenado na bexiga, e essa urina será eliminada através da uretra, certo? Então é o seguinte, pessoal, só salientando de baixo para cima, a uretra masculina, ela pertence ao sistema excretor e ao aparelho reprodutor, porque por ali é eliminado a urina, a gente chama de diurese, e por ali também sai o esperma, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. A bexiga, gente, ela não produz nada. A bexiga é um órgão que tem um epitélio classificado como epitélio de transição, são células amontoadas, e como a bexiga é feita de músculo liso, quando ela começa a se encher de urina, essas células do epitélio de transição, elas deslizam umas sobre as outras, até que a pessoa tem aquela sensação de urinar,
abre o esfíncter da bexiga. Você sabe que esfíncter é aquele músculo em forma de anel, pressiona a bexiga com os músculos abdominais e faz a sua diurese, o epitélio volta ao normal, certo? A bexiga feminina, ela é um pouquinho menor que a bexiga masculina, certo, gente? A mulher tem mais órgãos que o homem, né? Dentro do abdômen, a mulher tem os 2 ovários, o útero, a sua tubo uterino. E na bexiga de uma pessoa adulta normal, chega a conter, quando está cheia, até 400 ml de urina. Mas nunca deixa a tua bexiga ficar muito cheia, tá? Os ureteres, pessoal, eles são 2 canaizinhos, um de cada rim, que convergem para a bexiga, trazendo a urina. Eu repito, 1 ml por minuto, uma pessoa normal produz. Eles não são calibrosos, eles são caninhos milimétricos no seu diâmetro, e dia e noite, não importa se está acordado ou está dormindo, por ali está escorrendo a urina, certo? E nós estamos vendo aqui o nosso rim. Gente, tudo que é mais interno num órgão, a gente chama de medula. E tudo que é mais externo, nós chamamos de córtex desse órgão, tá? Então, nós temos a zona cortical mais externa do rim e a zona medular mais interna. Essa abertura que o rim tem no seu interior é chamado pelve renal. E você está vendo ali as pirâmides, chamadas pirâmides de Malpighi. Aquelas pirâmides, gente, são tubinhos, chamados tubos coletores, que vão para a pelve renal e por ali está escorrendo a urina. Ok, gente? O sangue entra no rim pela artéria renal, ele entra oxigenado, mas ele tem que ser filtrado e tem que entrar sob pressão, porque essa artéria vai se ramificando em arteríolas, e as arteríolas em outras, e outras, e outras, até virar capilar, porque tem que chegar lá na zona cortical, onde estão as regiões do glomérulo de Malpighi para ser filtrado o sangue, certo? Então tem que entrar sob pressão. Então o sangue entra por artéria, vermelho vivo, oxigenado, para ser filtrado. Depois de filtrado, esse sangue vai sair dos rins através da veia renal. Ele sai com pouco oxigênio, mas ao mesmo tempo ele sai filtrado, ok? Está aí um esquema dos nossos 2 rins. Onde é que eles se localizam, gente? Os 2 rins, eles se localizam na nossa região abdominal. Eles têm um tamanho mais ou menos de 10 a 12 centímetros, cor vermelha escura, certo? Vou mostrar o rim para vocês, está ali, né? E parecem 2 feijões gigantes, são órgãos vitais para nós. O que você está vendo aí é um transplante de rim, ok, gente? Qual é a função dos nossos rins? Olha aqui, ó. Os nossos rins, eles produzem uma parte da vitamina D, aquela vitamina que nós chamamos antirraquitismo, além do sol, né? O sol também produz vitamina D, tá? Que é a vitamina antirraquítica. Os rins, eles também funcionam como glândulas, porque eles produzem um hormônio chamado EPO, eritropoietina. Que hormônio é esse? Quando vocês estudaram aquela aula sobre circulação, eu disse para vocês, antes quando eu falei de sangue, que nas altitudes elevadas, onde o ar é rarefeito, o organismo percebe isso, os rins percebem isso, e os rins produzem eritropoietina, quer dizer, eritropoiese, formação de glóbulo vermelho. Então, em locais com baixa situação de oxigênio, baixa tensão de oxigênio, é o rim que produz o EPO, que atua na medula óssea para fazer a poliglobulia, o aumento do número de glóbulos vermelhos. Os rins também têm a ver com pressão. Vocês já ouviram falar de gente que tem hipertensão, pressão alta, e o médico diz, olha, não coma sal, porque o sal retém líquido no corpo, retendo líquido no corpo também retém líquido na corrente sanguínea, e isso aumenta a pressão, tá? O rim tem a ver com a produção de uma substância chamada angiotensina, que angio é vaso, tenso, tem a ver com pressão, tá? Manter o pH do corpo. O pH do nosso sangue é 7,4. Então, o rim, através da excreção das excretas de água e sais minerais,
ele tem como obrigação, vamos dizer assim, manter o nosso pH em torno de 7,4, tá? Eliminar o excesso de eletrólitos, quer dizer, o excesso de cálcio, excesso de magnésio, de potássio, de sódio. Eliminar drogas, se você toma antibiótico, toma hormônio, certo? Você vai eliminar o excesso através da urina. Eliminar toxinas, né, as excretas, e filtrar os líquidos corporais, certo? Você está vendo a imagem animada ali. Embaixo está mostrando a hematose. Estão lembrados? Nos alvéolos pulmonares. E em cima, nós estamos mostrando, da esquerda para a direita, a entrada de nutrientes sendo absorvido pelas microvilosidades intestinais, a passagem do sangue pelos tecidos, as trocas com as células e o rim fazendo a sua função. Eles ficam na nossa região abdominal, lombar, posterior. E em cada rim nós temos cerca de 1 milhão de unidades funcionais. Essas unidades funcionais são chamadas de néfrons renais. Imagina o tamanho disso, 1 milhão em cada rim. O médico que trata de problemas renais é um nefrologista. Aqui, pessoal, existem pessoas que têm problemas renais. O rim não funciona. Se não funcionar, ele retém veneno no corpo. Ele retém as excretas, sais minerais. Ele tem 3 alternativas. Deixa assim e vai para o cemitério. Segunda alternativa é o transplante. O problema do transplante é a compatibilidade. E a terceira alternativa é fazer hemodiálise, que é um aparelho, um rim artificial, que o sangue passa por dentro desse aparelho, ele faz o papel de rim, certo? E daqui a 2, 3 dias tem que voltar para fazer isso. Hemo é sangue, diálise é atravessar. É o rim artificial, certo? Então vamos ver como é que funciona o nosso néfron renal. É o seguinte, gente, a nossa urina, ela tem um pH ácido de 5 a 6. A cor, a primeira urina que deve ser coletada é a primeira da manhã, joga-se o primeiro jatinho fora para retirar o excesso de bactérias e de células da uretra. A cor é amarelo escuro, amarelo citrino, e a gente num dia normal, um dia entre 23 e 24 graus, numa dieta normal, em atividade normal, nós devemos eliminar de 1,5 a 2 litros por dia, já que a gente deve ingerir 2 litros de água por dia. Não precisa beber água, nos alimentos tem, né? Então você está vendo a composição da urina de uma pessoa, né? Água, sais minerais, ureia, ácido úrico, amônia, as drogas, vitamina, creatinina. Creatinina é o seguinte, vocês já estudaram sobre músculo alguma vez? Vocês já ouviram falar em creatina fosfato. A creatina fosfato é um composto que, quando você tem atividade e quebra o ATP, a creatina fosfato libera esse fosfato para manter o ATP. E aí ela vira creatinina, que é uma substância, além de ser tóxica para as células, dá muito trabalho para o rim eliminar. Tanto que quando um médico quer saber função renal, pede a taxa de creatinina, certo? Tem gente que toma creatina. Não faça isso. Você vai produzir muita creatinina, você sobrecarrega o trabalho renal. Quando o médico quer saber se o rim está funcionando ou não, ele pede creatinina. Se ela está normal, é porque o rim está funcionando. Se está muito alta, é porque ele tem dificuldade. Entenderam? Aqui é a nossa urina. Então nós vamos ver como é que funciona o néfron renal. O néfron renal, pessoal, e eu repito, tem 1 milhão em cada rim, ele tem uma cápsula chamada cápsula de Bowman, e você está vendo ali através das flechinhas o sangue chegando através da arteríola, que vira capilar, entrando na cápsula, e você está vendo as flechinhas amarelinhas mostrando a filtração do nosso sangue. Esse enovelado que faz o vaso sanguíneo a gente chama de glomérulo, glomérulo de Malpighi. E ali dentro da cápsula esse glomérulo está sendo filtrado. Nós estamos filtrando o nosso sangue, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, olha lá, o sangue chega dentro da cápsula através da arteríola aferente, essa arteríola se enovela toda, forma um novelo,
chamado glomérulo de Malpighi, onde o sangue ali é filtrado, e esse sangue depois vai voltar, sair da cápsula através da arteríola eferente. Então ele entra pela aferente, forma um novelo e sai pela eferente. Você está vendo que da cápsula sai um tubo chamado tubo proximal, tubo contornado proximal. Esse tubo forma uma alça, chamada alça de Henle, alça nefrítica, que forma uma espécie de letra U estilizada. Após a alça de Henle tem o tubo distal e tem o tubo coletor. Como é que vai funcionar isso aí? É o seguinte, gente, o sangue ele vai entrar na cápsula e ali ele vai sofrer uma ultrafiltração. Ele vai vazar pelo capilar sanguíneo, conforme você está vendo o GIF animado, certo? Então, a cada minuto, 130 ml de sangue sai da corrente sanguínea. Só que não é o sangue como a gente conhece. O que sai da corrente sanguínea, ali dentro da cápsula, é água, sal mineral, ureia, ácido úrico, amônia, glicose, aminoácido, tudo isso sai da corrente sanguínea. Nós chamamos isso de ultrafiltração. O nome disso é um filtrado. Só que isso não é a urina, porque você não pode perder na urina toda essa água, 130 ml por minuto, todo esse sal mineral. Você não pode perder na urina glicose, aminoácido, a não ser que o cara seja diabético. Aí até vai perder na urina glicose, que a gente chama de glicosúria, certo? Então, ao percorrer ali o tubo contornado proximal, a alça de Henle e o tubo contornado distal, vai haver a reabsorção. Você está percebendo ali que o vasinho sanguíneo ele circunda os túbulos renais para fazer a reabsorção. Então, para nós formarmos a urina, a gente tem a ultrafiltração, que é um conteúdo muito rico, é muita água, muito sal mineral, tem glicose e aminoácido, e depois, ao passar pelos túbulos renais, vai haver a reabsorção tubular. Volta para a corrente sanguínea aquilo que precisa ficar na corrente sanguínea. Não foi fácil de entender? Tá. Então, ó, dos 130 ml que são perdidos na ultrafiltração por minuto, esses 130 ml, 129 são reabsorvidos, voltam para a corrente sanguínea. E para finalizar, você está vendo um corte no nosso rim. Isso aqui, ó, a córtex é não a parte mais externa. Essas arteríolas têm que chegar até aqui nas cápsulazinhas, certo? Para haver a ultrafiltração. Aqui a cápsula, né? Ó, o tubo contornado proximal, a alça de Henle, certo? O tubo contornado distal. E ó, o tubo coletor ali, ó, que vai para a pirâmide renal para depois a urina ser eliminada. Certo, gente? Então, à medida que o filtrado passa pelos túbulos renais, água, sal mineral, glicose, aminoácidos e outras substâncias vão sendo reabsorvidas. Certo, pessoal? O nome disso é reabsorção celular. Tá? O ácido úrico, que nós não queremos, e a amônia, eles são retirados dos capilares que estão ao redor dos túbulos renais e são lançados na urina. Nós chamamos isso de secreção tubular. Beleza? Entendido sobre o funcionamento do nosso rim? Só para reforçar, o número 1 é o tubo contornado proximal, o 2 é o contornado distal, o 3 é a alça de Henle e o 4 é o tubo coletor, onde tem que sobrar só a urina. Vocês estão vendo um esqueminha ali, ó. A glicose volta, aminoácido volta, cálcio volta, o que fica são só os excessos de sais minerais, tá? A água volta para a corrente sanguínea. Então, nós estamos fazendo uma seleção do que tem que ficar e do que tem que ser eliminado. A reabsorção ativa há um gasto de energia. Glicose, aminoácidos e sais voltam por reabsorção ativa e a água volta por reabsorção passiva, na verdade, osmose. Ok, gente? O controle da nossa urina é feito pelo hormônio antidiurético, o ADH, que é produzido pelo cérebro e armazenado na hipófise.
O nome está dizendo hormônio antidiurético. É o hormônio que atua nos rins, determinando quanto você tem que reabsorver de água. Se você tem muita água, ele é inibido. O álcool acaba inibindo o ADH. Existe uma doença chamada diabetes insípida, em que a pessoa não produz o ADH. Então, essas pessoas urinam mais de 10 litros de urina por dia. Eles têm que comprar esse hormônio, aspira pelo nariz para minimizar o problema. Consequentemente, essas pessoas têm muita sede. O álcool inibe o ADH, daí a história da sede após ressaca. Ok? E eu falei para vocês que os nossos rins, eles também têm a ver com pressão. Você está vendo ali, gente, aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal e que esse hormônio promove a retenção de sódio no corpo. Isso tem a ver com pressão, muito sódio, pressão alta. Olha lá, a angiotensina é um hormônio que tem a ver com o rim, ela mantém o vaso tenso, e o vaso tenso pode representar aumento da pressão. Vaso tenso, o sangue está fazendo mais pressão nele. Eu tomo um medicamento chamado Ramipril, esse medicamento inibe a angiotensina. Por quê? Porque eu tenho hipertensão. Então, se eu inibo a angiotensina, o vaso fica relaxado. Gostaram da aula, gente? Um beijo, tudo de bom para vocês, tá bom, galerinha? Tranquilo? Até a próxima, moçada.